Olá, tudo bem? Espero que sim. VGIR11, pessoal. Fundo imobiliário de papel da gestora Valora, pagando 1,36% ao mês, pessoal. Olha isso, que loucura. Só que é o seguinte, dizem que ele é um dos fundos imobiliários de papéis mais arriscados. Será que é verdade, pessoal? Vamos ver como é que está a situação desse fundo imobiliário, então? Ok, pessoal, antes então do relatório gerencial do VGIR11, vamos aos números atuais dele aqui. Ele fechou cotado dia 3 de outubro a R$ 9,52, estava com PVP de 0,98, ou seja, está com 2% de desconto. Seus dividendos ele pagou em julho 12 centavos, em agosto 14 centavos, em setembro 13 centavos. Ele pagou em setembro, dia 17 de setembro. A data conta desse fundo imobiliário, pessoal, é sempre no 8º dia útil de cada mês, tá? Por isso não entrou ainda aqui o mês de outubro. Aqui temos o gráfico da cotação padrão. Então a gente vê que em 2020 aqui ele estava negociado aqui em torno de R$ 8,50, né? Ele vem se movimentando, sobe, desce. O ano passado caiu forte também, né? Igual os outros fundos imobiliários também. E agora está nesses patamares aqui, em torno aqui, né, de R$ 9,50 mais ou menos, né? Então aqui a gente vê bem claro, né, pessoal, que fundo imobiliário, principalmente de papel, né? Não adianta você querer comprar ele pensando que vai valorizar suas cotas, que ele não vai, né? A gente vê um exemplo claro aqui, né? A gente vê que ele sobe, desce, aqui nunca tem uma tendência de alta específica aqui, né? Isso aqui com relação à sua cotação padrão, né? Onde eu tenho somente o valor da cota aqui. Então, por isso que faz todo sentido você ter que reinvestir os dividendos, né? Não dá para contar somente com valorização de cota, que ele não foi feito para isso, e também o fundo de papel, pior ainda, né? Ele não se valoriza, porque ele só tem dívida, né? Dívida não se valoriza. Ok? Vamos lá, então. Aqui temos o gráfico dos dividendos entregues, né? A gente vê, então, que ele vem pagando aqui agora 13 centavos, né? Várias vezes aqui já pagou 13 centavos também, né? Então, realmente, ele paga dividendo de forma consistente, né? É um fundo aqui com dividendo aí bastante agressivo, tá? Realmente, ele paga muito, tá? Vamos ver o que ele tem de diferente dos outros aí, por que temos que cuidar com esse fundo aqui. Já vamos chegar lá. Pessoal, enquetezinha rápida aqui. O que você acha desse fundo imobiliário VGIR11, pessoal? Você tem na sua carteira? É interessante? Comenta aqui embaixo para nós. Calculando a rentabilidade desse fundo imobiliário hoje, pessoal, dividendo pago então pela cotação, nós temos 0,3,952 e isso está dando 1,36% ao mês, pessoal, isento de imposto de renda, hein? Baita dividendo, hein? A rentabilidade, então, fazendo a conversão dessas taxas, nós temos que 1,36% ao mês equivale, pessoal, a 17,6% ao ano, pessoal. E olha só, isento de imposto de renda, hein? Se for comparar, por exemplo, com o CDB, que rende 100% do CDI, nós temos que esse CDB, já descontando imposto de renda, dá 12,66% ao ano, que daria 1% ao mês, né? Comparando os dois, então, o VGIR está na frente aqui em 0,36%. Fazer uma simulação de investimento, pessoal, de R$ 10.000 no VGIR ou nesse CDB, nós teríamos que em 10 anos, esses R$ 10.000 seriam transformados no VGIR11 em R$ 50.581, contra R$ 33.003 no CDB. Em 20 anos, esses R$ 10.000 seriam transformados no VGIR11 em 255 mil, contra 108 mil no CDB. Então, uma diferença aqui a favor do VGIR, pessoal, de R$ 146 mil. É muita coisa, né? Mas lembrando, né, pessoal, que isso aqui são taxas atuais, né? Sabe-se que isso aqui não vai permanecer no decorrer desse período todo, né? Só para a gente ter uma ideia aqui mesmo hoje, tá? Ei, rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não estamos vendendo nenhum curso aqui. Só peço em troca a inscrição e o like. Simples assim. Isso nos incentiva muito a continuar, pessoal. Estudos aqui sobre investimentos, educação financeira. Então vamos combinar assim? Nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição e deixe seu like, pessoal. Vamos lá? Ok, pessoal, muito obrigado. Vamos ao vídeo, então. Vamos ao Magic Number, então. Pessoal, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no nosso canal aí. Estamos em busca de 5.000 inscritos. Conto com vocês aí. Pessoal, o que é o Magic Number mesmo? É a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês eu já consiga comprar mais uma cota somente com os dividendos que elas irão me proporcionar, que irão me pagar, ok? Vamos lá, então. Como é que eu faço para calcular esse número, então? Divido a cotação atual pelo dividendo pago. Então, 9,52 dividido por 0,13, isso dá 74 cotas. Isso dá um investimento, pessoal, de R$ 704,48. Ok? Vamos lá ao relatório gerencial, então, ver como é que está a situação atual aqui do VGIR11. Ok, pessoal, vamos ao relatório gerencial, então, do VGIR11. Está aqui à frente ao mês de agosto de 2025, né? Algumas coisinhas aqui. Comentário gestor diz o seguinte, ó. O fundo encerrou o mês de agosto com 92,9% do patrimônio líquido alocado em CRIs
em 54 diferentes operações, né? Total investido de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Um baita fundo, hein? E o restante está em caixa, né? Ele diz o seguinte, olha só. Ao longo do mês de agosto, o fundo adquiriu um total de 24 milhões em CRIs e em 5 operações. São operações novas aqui, né? E também ele adquiriu também participação adicionais em CRIs já existentes também. Total aqui de 8 milhões de reais. Aí o seguinte, o fundo vendeu 70,3 milhões de sua participação total no CRI JSTX, auferindo ganho e negociação com o trade. Também fala que o fundo recebeu amortizações ordinárias e extraordinárias, um valor total de 20 milhões, com destaque na amortização parcial de 14,2 milhões de reais do CRI Alto Paraíso. Então essas movimentações do mês, né? Aí fala aqui que ele pagou 13 centavos por cota, já vimos lá antes, né? Com relação à qualidade de crédito, ele fala o seguinte, né? Ele segue ainda naquela questão da venda dos terrenos referente aos CRI Guaicurus para uma incorporadora paulista. A venda final ainda está condicionada à diligência ambiental e outras questões jurídicas, tá? Isso faz tempo que isso aqui é assim também, tá? Aí diz o seguinte, ó. Com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento dos ativos, na opinião da gestão, os demais ativos da carteira do fundo continuam saudáveis. Só tem esse problema ali mesmo, né, que já estão com terreno para fazer a venda também, né? Beleza. Ele fala que o fundo encerrou o mês de agosto com 257.467 cotistas, um volume médio de negociação diário, pessoal, de 4,6 milhões de reais, hein? Bem líquido, bem fácil de comprar e vender esse fundo. A DRE do fundo aqui, pessoal, o que nós temos então? Mês de agosto, né? De receita, 20,8 milhões de reais. Mês de julho foi 22,4 milhões de reais. De resultado foi 19,5 milhões em agosto e em julho 19,9 milhões. Deu aqui em torno de uns 400 mil reais abaixo no resultado, né? Porém, a gente sabe que mês de julho tinha 23 dias úteis e agora só teve 21 dias, né? Isso aí influencia também, né, pessoal? Nessa questão aqui do recebimento dos juros, tá? Dado importante aqui, ó, ele fala que o fundo encerrou o mês com uma reserva de 1 centavo por cota. Agora aqui, a sua carteira de ativos, né, pessoal? Aqui que mora o perigo, aqui que assusta o povo aí. Por quê, pessoal? Tem problemas sérios e sério mesmo de concentração aqui, tá? Nós temos aqui, ó, o maior devedor aqui, o maior CRI devedor é 6,09% do patrimônio líquido do fundo. O segundo maior é 5,68%. Porém, esse 5,68% do patrimônio líquido do fundo é o CRI da Elbor, não é? Só que a Elbor, pessoal, tem muito CRI dentro dessa carteira de ativos. Olha só. Elbor, muita coisa, né? Resumindo, pessoal, somando todos os Elbors aqui, dá 30,07% do patrimônio líquido do fundo somente nesse devedor. Ah, mas a Elbor é uma ótima construtora, ótimo, eu sei disso, mas precisa ter essa concentração toda. Não tem outros clientes no Brasil inteiro aí para fazer negócio, para reduzir. O ideal é ter no máximo 5%, pessoal, em cada devedor, né? Então aqui 30% no único devedor, isso aqui assusta e assusta muito, né? Se der uma dor de barriga na Elbor aqui, ferrou com esse fundo aqui, né? As cotas vão despencar de um jeito aqui gigante, né? Então por isso que ele é um fundo tão arriscado, pessoal. Essa concentração aqui é desnecessária no meu modo de ver esse fundo aqui, tá? Então o ideal é começar a reduzir isso aqui, né? Porque realmente complica, né? Complica bastante aqui, tá? Então, com relação aos seus ativos, né? Então, praticamente 92,9% em CRI, Caixa tem 7,1%, alocação para o indexador 100% indexado ao CDI, nem por isso está pagando tanto, né, pessoal? O CDI aí a 14,9% aí é muita coisa, né? Com relação aos segmentos que ele atua, né? 79,9% é segmento residencial, depois 8,9% é escritório e o restante em outros segmentos. A rentabilidade da carteira basicamente aqui é CDI mais 4,06%, né, já com a marcação a mercado. Aqui embaixo, pessoal, ele traz detalhamento de todos esses ativos, né, esses CRIs. Traz aqui os vencimentos, as garantias e quem é essa tomadora de crédito, né? Então, realmente vale a pena, quem tiver interesse, né, baixar o relatório e se apropriar dessas informações. Aqui embaixo ele faz uma análise do desempenho de mercado no mês de agosto, né? Então, basicamente, ele diz que
O valor médio da negociação por cota foi R$ 9,49 no mês de agosto, sendo que o mínimo foi R$ 9,36 e o máximo R$ 9,60. Um volume médio negociado, né, de 4,5 milhões de reais por dia negociado. Ok, pessoal, resumindo aqui. Mais um mês aqui pagando muito, muito mesmo, né? O Vergir já está quase no seu preço justo, tem que ficar atento a isso aí também, né? E aquilo que sempre falamos aqui, o Vergir, o problema dele são as concentrações, né? Elbor aqui está com 30% do patrimônio líquido do fundo concentrado nesse devedor, né? Então, realmente, isso é uma coisa que não é legal, né, pessoal? Qualquer problema que tem com esse Elbor aí, o fundo vai sofrer e vai sofrer muito, tá? Então, por isso que a gente tem que cuidar, né? Por mais que a Elbor é uma excelente empresa e tal, mas não tem necessidade de fazer isso, né? Tem que ir atrás de outros clientes, né, para diversificar isso aqui. Ok, pessoal? Comente aqui embaixo, pessoal, o que vocês acham dessa concentração aqui do Vergir 11? Vale a pena o risco, pessoal? Tá pagando bastante, tá? Tá pagando muito. Ok, gente? Então aqui mais um mês analisando o Vergir 11. Vamos continuar aqui no nosso radar com esse fundo imobiliário, ok? Então peço mais uma vez, pessoal, que se inscreva no nosso canal. Estamos em busca de 5 mil inscritos. Deixe seu comentário aqui embaixo também. Curta, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Fique com Deus.